Lembrando, turma, que a aula ela está sendo gravada, tá? E essa aula ela vai ficar disponível para vocês e para os alunos que não puderam, por algum motivo, ter acesso ainda, para que vocês possam rever ela depois e fazer alguma anotação e estudar novamente. Tudo bem? Então, turma, de modo geral, na aula que está gravada, vocês vão assistir novamente, ou vocês vão assistir pela primeira vez. Nesta aula, turma, de modo geral, eu conto um pouco sobre a história da química farmacêutica, como também sobre a história da química medicinal e a importância disso tudo para o que nós conhecemos hoje dentro da química farmacêutica, certo? Então, muitos dos questionamentos que se fazem, né, de modo geral, o grupo de pesquisadores, cientista, que envolve a química farmacêutica é por que buscar novos medicamentos? Quando se pensa em buscar novos medicamentos, nós temos alguns fatores associados que nos direcionam a buscar esses medicamentos. Dentre esses fatores, nós podemos falar dos motivos de curar a doença, lembrando que quando nós pensamos em medicamento, os medicamentos, de modo geral, ele tem algumas finalidades. Os medicamentos eles podem ter a finalidade de ser profilático, paliativo, curativo e também para fins de diagnóstico. Muitas vezes, tem algumas doenças, na verdade, várias doenças, não se tem cura. Muitas vezes essas doenças só têm um tratamento ou outras vezes nem tem tratamento. Como nós vivemos atualmente um processo de pandemia, um dos fatores associados a essa pandemia ou caracterização dessa pandemia é justamente porque não existe um medicamento específico para curar a Covid-19. Então, quando se pensa em buscar novos medicamentos, o primeiro fator é curar doenças. Quando se fala curar doenças, é justamente no sentido de ter uma resolução para um problema existente. Muitas vezes, não somente um tratamento paliativo, não somente um tratamento que não leva à cura, mas sim, literalmente, um processo de cura. Apesar, turma, que nem todas as doenças, independente do medicamento produzido ou da descoberta do medicamento, tem algumas doenças que não são consideradas cura, não há uma cura para elas, porque são doenças crônicas, porque são doenças associadas a vários fatores. Então, muitas vezes a gente só consegue encontrar um medicamento ou buscar um medicamento para o tratamento, não para a cura propriamente dita. Outros fatores associados à busca de novos medicamentos que envolvem essa questão da cura de doenças é novos medicamentos ou medicamento para doenças que estão surgindo, né? Em que sentido? Nós somos cientes que quando se pensa em doença, não existe uma doença propriamente dita ou doenças que não vão ser descobertas ou novas doenças que possam vir a surgir. Nesse sentido, a indústria farmacêutica, ela sempre fica de olho nas possíveis doenças que possam surgir para direcionar a sua busca, os seus estudos para aquela doença, visto que não tem um medicamento específico e quem geralmente descobre um medicamento, uma vacina específica para aquela doença nova, sai à frente no mercado e pode ganhar muito dinheiro associado a isso. Na química farmacêutica, a gente vai falar muito dos fatores associados à indústria farmacêutica. Quando nós pensamos nessa indústria farmacêutica, a gente tem que olhar um lado positivo e um lado negativo. A indústria farmacêutica, turma, não de modo geral, ela é só benéfica. A indústria farmacêutica,
ela não pensa em buscar medicamentos somente para satisfazer um processo associado a um desejo da sociedade. A indústria farmacêutica, literalmente, ela pensa e ela deseja buscar novos medicamentos para obter lucro. A indústria farmacêutica, ela não pensa somente no processo de sociedade. Na verdade, ela pensa muito mais em obter lucro do que buscar um medicamento para ajudar uma sociedade, tá? Porque se não fosse assim, quantas doenças que há anos não existe um medicamento novo, por exemplo. Quando se pensam em doenças infecciosas ou doenças parasitárias, principalmente, são doenças, gente, que é de países subdesenvolvidos, são medicamentos, são doenças que basicamente há muitos anos que não tem um novo medicamento lançado no mercado. Aí a pergunta é: será que não tem necessidade desses novos medicamentos? Tem, a necessidade existe, só que não é de interesse para a indústria farmacêutica buscar esses novos medicamentos ou pesquisar medicamento para doenças que é principalmente de países subdesenvolvidos, como as doenças parasitárias. Turma, lembrando que a qualquer momento pode ficar à vontade para participar, viu? Outro fator de buscar novos medicamentos é melhorar terapias e diminuir efeitos adversos. Como seria isso? De modo geral, muitos medicamentos eles são lançados no mercado com algum objetivo, com alguma finalidade teoricamente benéfica para o tratamento de alguma doença. Contudo, muitos desses medicamentos eles começam a aparecer efeitos adversos, ou esses medicamentos eles têm uma terapia um pouco mais prolongada, uma dosagem um pouco maior. Nesse sentido, a indústria farmacêutica ela também tem como objetivo, quando se pensa em buscar novos medicamentos, o intuito de diminuir efeitos adversos ou melhorar a terapia. Exemplos clássicos associados a esse contexto, nós podemos citar, por exemplo, os anticoncepcionais orais femininos. Em que sentido? Se nós pegarmos basicamente 20, 30 anos atrás, os anticoncepcionais femininos, turma, era uma bomba hormonal que literalmente levava uma desestrutura fisiológica no organismo da mulher, porque a quantidade que era administrada para fazer um efeito, por exemplo, contraceptivo, era uma dosagem dada basicamente em miligrama. Então, é uma concentração muito exacerbada. Hoje, os medicamentos anticoncepcionais, a maioria já está em micrograma. O que seria isso? São medicamentos que têm uma dosagem menor, consequentemente, vai ter efeitos menores, com a mesma qualidade, com a mesma eficácia, com a mesma potência, do que os medicamentos de 20, 30 anos atrás, que tinham uma miligrama muito alta, que levava a vários comportamentos hormonais da mulher que dificultava o uso corriqueiro ou modificava toda a estrutura corporal dessa mulher, tá? Então, por exemplo, hoje os anticoncepcionais ainda são considerados uma bomba hormonal? São considerados, mas não comparado aos primeiros anticoncepcionais. Mulheres sentem enjoo, náusea, dor de cabeça, irritação gástrica, quando se toma um anticoncepcional, algumas mulheres sim, mas antes, quando tinha uma dosagem ainda em miligrama praticamente, era mais comum esses efeitos. Um outro exemplo associado à melhoria, né, na busca de novos medicamentos, é também diminuir efeitos adversos. Quando nós pensamos, né, em antihipertensivos, uma das classes mais comuns, uma das classes mais conhecidas para o tratamento da pressão alta, da hipertensão, são os inibidores da conversão da enzima ou inibidores que converte a enzima angiotensina 1, tá? Ou inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, o conhecido ECA, ou como inibidores IECA. O fármaco principal desta classe é o captopril, que sem dúvida é um dos fármacos que mais é utilizado para o tratamento de hipertensão. O que acontece? Quando nós pensamos no captopril, um dos efeitos adversos muito comum que é ocasionado pelo uso do captopril é a tosse seca.
Consequentemente, com o surgimento de fármacos pertencentes à mesma classe do captopril, ou seja, ao Zieca, começaram a buscar novos fármacos ou desenvolver fármacos que tivessem efeitos adversos menores. Exemplo, um outro fármaco pertencente a esta classe é o enalapril. Contudo, se você comparar o captopril com o enalapril ele tem menos efeitos adversos comparado ao captopril. Isso significa o quê? Que esses medicamentos, eles, apesar de pertencer à mesma classe, eles acabam tendo menos efeitos adversos. E a indústria farmacêutica, ela vive pesquisando, sempre com o intuito de buscar novos fármacos, não somente mais potentes, mas também que melhora a terapia ou diminua os efeitos adversos. Um exemplo clássico também que está associado a essa melhoria de terapia, está associado, turma, à cimetidina e à ranitidina, tá? Quando nós pensamos em relação à cimetidina, o que é que acontece? A cimetidina, basicamente, foi o primeiro fármaco pertencente à classe dos bloqueadores dos receptores H2 de histamina. Qual a função desta classe? Diminuir a secreção gástrica. Diminuindo a secreção gástrica, nós podemos diminuir a lesão sobre o estômago e isso diminui gastrite, diminui úlcera, leva ao tratamento da gastrite esofágica associada a outros medicamentos. Contudo, a cimetidina, turma, é um fármaco que interfere muito no metabolismo hepático e isso leva a interações medicamentosas com outros fármacos. E além desse processo, a cimetidina ela pode ocasionar, por exemplo, ginecomastia em homens, que é o aumento da mama, leva a galactorreia, que é aumento das secreções por essas mamas. Diante disso, apesar da cimetidina ser um excelente fármaco utilizado para o tratamento da gastrite e úlcera, leva esses efeitos adversos. Entretanto, desenvolver um outro fármaco que diminuía esse efeito adverso, basicamente não apresentava esse efeito adverso, como, por exemplo, a ranitidina. A ranitidina, comparado à cimetidina, ela é melhor administrada, ela tem menos efeitos adversos comparado à cimetidina no que tange a metabolização e a ginecomastia e galactorreia. Contudo, hoje nós somos cientes que a ranitidina ela foi retirada do mercado, seus lotes, porque ela tem uma grande probabilidade, quem usa por mais de 5 anos, cronicamente essa substância, em desenvolver câncer. Mas isso não exime na melhor desenvolvimento dela comparado à cimetidina. Só que hoje se sabe que ela leva ao desenvolvimento de câncer, tá? Infelizmente, esses efeitos, infelizmente, esses estudos acontecem muitas vezes só depois que é lançado no mercado. Então, nós temos aí já 2 processos que eu mostrei para vocês, por que se busca novo medicamento, por que se quer conhecer novas estruturas químicas. O primeiro motivo é curar a doença, o segundo, melhorar terapias e diminuir efeitos adversos, que foi os exemplos que eu comentei para vocês, e sem dúvida, fator econômico. Quando nós pensamos em buscar novo medicamento e pensa-se no fator econômico, nós temos algumas vertentes associadas a esse fator econômico. Uma das vertentes é busca novos medicamentos com o intuito, principalmente da indústria farmacêutica, ganhar dinheiro, tá? Porque quando você tem um novo fármaco, uma nova molécula, há uma nova esperança do tratamento de determinada doença, como também na melhoria dessas terapias e diminuição de efeitos adversos. E a indústria farmacêutica ela também se comporta como algo competitivo, porque ela está lançando sempre novos medicamentos, tá? Então, esse fator econômico, gente, quando a gente pensa em fator econômico, não é só para baratear as substâncias antigas, não, que já foram lançadas. Eu não vejo nem, apesar de eu estar falando isso para vocês, eu sei que também, quando é lançado novos medicamentos no mercado, aqueles anteriores, eles vão barateando. Mas o principal foco da indústria farmacêutica, quando se pensa em buscar novos medicamentos, no que tange fator econômico, é literalmente ganhar dinheiro, tá? Lançar esses produtos no mercado e, consequentemente, ganhar muito dinheiro. Quando nós pensamos aí, por exemplo, nesse fator econômico, gente, que é lançado no mercado, olha só.
Quando nós pensamos em uma classe de fármaco antihipertensiva, que é usado para tratar a hipertensão arterial, nós temos os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, que são chamados BRAS, né? Que dentro desta classe nós temos aí o losartana. O losartana basicamente é o primeiro fármaco desta classe. Depois do losartana veio aí o termisartana, valsartana, e outro, cardesartana e outros fármacos. Só que o que acontece? Um dos fármacos que é muito ainda usado e um dos fármacos que tem como posso comentar para vocês, que tem uma saída muito grande, mas também que é muito caro, é o valsartano. Entre o nome comercial nós temos aí o Diovan, né? Diovan, que é o valsartano. Turma, o valsartano, se você for pegar só o princípio ativo, valsartano e losartana, basicamente de efeito, a losartana e a valsartana têm quase que o mesmo perfil. O valsartano é um pouco melhor. Mas por que eu estou entrando nesse detalhe? Só para vocês entenderem que a diferença terapêutica entre o losartano e o valsartano é quase nada. Entretanto, o losartano tem alguns efeitos que são melhores do que o losartano. Mas a indústria, quando lança no mercado um fármaco que não tem tanta diferença, mas que ou tem uma pequena diferença de melhoria, acaba aumentando demais esse valor, porque ele está lançando um novo fármaco. E isso se torna competitivo. Eu não sei como é que está o valor hoje, mas basicamente, assim que o losartana foi lançado no mercado, dependendo da associação ou da miligrama, uma caixa para 30 dias era R$250, R$300. Mas só para vocês entenderem que, literalmente, um dos fatores associados à busca de novos medicamentos é a indústria literalmente lançar no mercado e ter um valor de mercado maior, porque ela que lançou aquele fármaco. E aí, turma, como eu comentei anteriormente para vocês, em relação à busca de novos medicamentos, o primeiro processo aí é a cura ou controlar a doença. Gente, e isso, a indústria farmacêutica, ela sempre vai ter esse processo. Processo em relação ao quê? A curar ou controlar a doença. Primeiro, porque até hoje nós temos várias doenças que não têm uma cura e outras que não têm um controle. Por exemplo, quando nós pensamos no mosquito associado, né, o mosquito Aedes aegypti associado às doenças dengue, zika, chikungunya, nós até temos tratamento, mas não temos a cura para essas doenças, teoricamente. Então, a indústria tem muito que se pesquisar ainda. A gripe suína, o coronavírus, o vírus ebola, apesar, gente, em relação à cura ou controlar doenças, o vírus ebola, até o ano passado não existia medicamento para tratamento adequado do vírus ebola. Contudo, já tem-se 2 medicamentos que foram desenvolvidos, testados na África e que literalmente agora ele é medicamento exclusivo no sentido de ser utilizado para o vírus ebola. Mas olha só, desde quando tem o vírus ebola? E agora que literalmente foi desenvolvido um fármaco descoberto. Muitas vezes, gente, não é porque não querem. Muitas vezes é porque é o custo, a doença é localizada só em um pequeno grupo, só em uma pequena região. Muitas vezes não compensa descobrir fármacos ou trabalhar fármacos para essa doença, porque a indústria não vai ter retorno, tá? E, sem dúvida, um dos mais associados, quando a gente pensa em curar ou controlar a doença, está associado ao HIV, né? Ainda, apesar de nós não estarmos mais tão longe, mas ainda não há a cura para o paciente que convive com HIV, tá? Apesar de que recentemente saiu alguns estudos associados, nós já temos o primeiro paciente no Brasil que teve remissão totalmente do vírus HIV no seu organismo pelo uso de uma substância, né? Isso foi desenvolvido por pesquisadores, testado por pesquisadores brasileiros.
tá? E quantas outras que tem aí, né, associada à cura ou controle dessas doenças. Um outro fator associado ao motivo de buscar novos medicamentos, turma, é a diminuição dos efeitos colaterais ou a melhoria de terapias. Para vocês compreenderem um pouco melhor, eu trouxe aqui um exemplo muito simples, um exemplo que está no nosso dia a dia. Nós já estudamos isso também um pouco na farmacologia, tá? Mas está associado, gente, ao famoso fármaco chamado ácido acetil salicílico, mais conhecido popularmente como AS. Quando nós pensamos no ácido acetil salicílico, que é esse medicamento tão comercializado, tão consumido, tão administrado, que ele pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, apesar dele ter alguns outros efeitos, ele não é somente anti-inflamatório, né? Mas ele também tem um perfil analgésico, antipirético, que é antitérmico, e também antiagregante plaquetário, tá? Ou antiplaquetário. O ácido acetil salicílico, turma, é um fármaco teoricamente semissintético. Quando eu falo que é um fármaco semissintético, eu estou me referindo a um fármaco que parcialmente ele foi descoberto, isolado da natureza e que foi modificado quimicamente em algum momento e aí tem uma associação de um estudo químico. Então, nós temos aí um fármaco semissintético, é o exemplo do ácido acetil salicílico. Se eu estou falando que ele é semissintético, uma parte dele é de origem natural. Como é que funciona esse processo? O salgueiro branco, gente, ou a casca do salgueiro branco, que é uma planta basicamente da Europa asiática, encontrada na Europa, na asiática, era utilizado por muitos anos por herbalistas para uma variedade de doenças. Porque, de modo geral, quase que todas as doenças, um dos sinais e sintomas bem característicos, gente, está associado aos sinais cardíacos da inflamação. Como assim? Febre, rubor, dor. Então, a casca do salgueiro branco, ele tinha um perfil de diminuir esses sinais e sintomas, tá? Quando eu falo a casca do salgueiro branco, gente, é daí que originou, descobriu a molécula inicial para o desenvolvimento do ácido acetil salicílico. Então, desde a época de Hipócrates, lembrando que Hipócrates é considerado aí o pai da medicina, que é datado aí de 2.400 anos atrás, em toda a China e Europa, foram consumidos cascas de salgueiro branco para aliviar dores e febre. Então, um dos pontos que nós temos que começar a entender aqui é que nesse período que era utilizada a casca do salgueiro branco, gente, ainda não era um período de desenvolvimento e estudos fisiológicos, químicos. Então, sabia-se que o salgueiro branco tinha propriedades medicinais, ajudava a diminuir as dores, a febre, mas por quê? E aí, com a evolução da química, com estudos associados à fisiologia, da aplicação de substância, observaram que na planta salgueiro tinha uma substância que favorecia esse efeito. Esse efeito, gente, oriundo da substância, que era oriunda do salgueiro branco, essa substância era a salicilina, tem um efeito anti-inflamatório excelente, contudo, o que é que percebia? Que pessoas que utilizavam demais o extrato, o chá, oriundo diretamente da casca do salgueiro, apesar de resolver os problemas associados à febre e às dores, tinha muitos efeitos adversos, muitas reações adversas. Em relação a esses efeitos adversos, a pessoa sentia muito irritação gástrica, úlceras, dores de cabeça, acidente vascular cerebral poderia apresentar tonturas, zumbidos, confusão, dificuldades visuais, sonolência, sudorese, náusea, vômito, hiperventilação e distúrbio do sistema nervoso. Em outras palavras, o que eu estou me referindo aqui?
que apesar desse extrato da casca do salgueiro, que tinha substância salicilina, ser um excelente fármaco utilizado para febre e para dores, as pessoas sentiam muitos efeitos adversos. Aí vocês podem se questionar. Mas o ácido acetilsalicílico também não pode levar esses problemas. O ácido acetilsalicílico não pode levar a úlcera, irritação gástrica, não pode levar a hiperventilação por uma acidose metabólica? Pode, mas comparado, se você for comparar a salicilina, que é a substância natural, e comparar, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, a salicilina ela tem um potencial muito maior de levar um efeito adverso do que o ácido acetilsalicílico. E o que foi que aconteceu? Por que o ácido acetilsalicílico ele leva efeitos menores do que a sua substância original? Está associado, gente, a um desenvolvimento químico, que é o que eu vou mostrar para vocês nesta imagem. Se vocês perceberem, nesta imagem que está aí do lado direito, em relação à estrutura química, essa primeira imagem estrutural, nós temos a salicilina, que é a substância que está associada à substância isolada do salgueiro, e essa segunda imagem estrutural, nós temos o ácido acetilsalicílico. A substância 14 é a salicilina e a substância 15 é o ácido acetilsalicílico. E aí, quando se olha as duas substâncias, é notório que ela tem um perfil semelhante uma da outra, mas também tem um perfil diferente. Observa as duas estruturas mais para o lado direito. A substância 14, nós temos aí um anel glicídico, basicamente um anel de açúcar, onde tem essa cadeia fechada com várias hidroxilas. Lembrando que a hidroxila ela é um radical que é formado pelo oxigênio e hidrogênio. Eu estou falando disso na amostra 14, tá? Na substância 14. Já na substância 15, observa que essa molécula glicídica, essa molécula que está associada a um açúcar, ela foi substituída pelo ácido acetilsalicílico. Quando a molécula de açúcar ela se perde e entra, por exemplo, o radical acetil, gente, ele é formado por esse radical aí, que é o CH3, que é chamado de metil. Toda vez que vocês encontrarem CH3 no final de uma estrutura ou de um radical, ele é chamado de radical metil. O radical metil é formado por o radical acetil é formado por um metil ligado a uma dupla ligação ao oxigênio. Pode observar que nós temos uma dupla ligação ligada ao oxigênio e nós temos aí essa dupla ligação ligada a um carbono e o carbono ligado a oxigênio sozinho. Então, esse daqui é o radical acetil. Observa que os químicos medicinais retiraram a molécula glicídica e acrescentaram o radical acetil. Por isso que recebeu o nome ácido acetilsalicílico, pelo acréscimo do radical acetil. Então, a salicilina passou agora a ter uma nova estrutura. Na verdade, não foi a salicilina, né? Com o acréscimo do radical acetil, a salicilina desenvolveu aí a substância ácido acetilsalicílico. E nesse contexto, o ácido acetilsalicílico não perdeu seus efeitos terapêuticos, mas diminuiu seus efeitos colaterais. É importante vocês compreenderem e lembrar que o que eu estou falando aqui nesse momento é explicando quais os fatores associados aos novos medicamentos. E um dos fatores é buscar medicamentos que possam ter efeitos colaterais menores ou que possam melhorar a terapia. Em relação ao ácido acetilsalicílico, está associado à diminuição dos efeitos adversos, tá? Aí vocês podem se questionar, mas o que tem a ver a salicilina com o ácido acetilsalicílico que diminuiu efeitos adversos? Gente, estruturalmente, toda vez que tem uma molécula que na sua estrutura ela tem açúcar, por exemplo, o anel glicídico que eu comentei para vocês, tem a tendência desse anel glicídico diminuir um pouco a absorção, permanecer mais tempo no estômago, no intestino. Permanecer na substância mais tempo no estômago, no intestino, tem a tendência de irritar um pouco mais. Quando se retira esse anel glicídico, facilita o processo de absorção e não permanece
não permaneça tanto associado no estômago. Além disso, quando eu acrescento o radical acetil, eu aumento um pouco o perfil ácido da substância e lembrando, toda vez que eu tenho um medicamento que tem uma característica de ser um ácido fraco, ele é melhor absorvido no estômago porque ele tem um perfil melhor para o processo de não ionização, ou seja, não adquire carga e, consequentemente, é melhor absorvido. De modo curioso, quem desenvolveu, quem descobriu, quem produziu basicamente o ácido acetilsalicílico foi o químico alemão, né, Felix Hoffmann, o fundador da tão conhecido Bayer, né, da multinacional Bayer. E como esse povo ganha dinheiro, gente, até hoje, com o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico é uma das moléculas, gente, chamada moléculas pioneira, ou moléculas importantes da nossa história. Associado, por exemplo, à morfina, a outros fármacos, literalmente a penicilina, por exemplo, penicilina, morfina e ácido acetilsalicílico, sem dúvida é uma das moléculas pioneiras associada à descoberta de novos fármacos, promissora para a humanidade, tá? Até hoje, a gente pode ter certeza que esse povo ganha tanto dinheiro com ácido acetilsalicílico que você não tem ideia, tá? E o terceiro motivo que está associado ao porquê de buscar novos medicamentos, gente, é o interesse econômico. E quando eu penso em interesse econômico, eu quero que vocês compreendam que não é somente o fato de tentar diminuir o valor do medicamento para a sociedade, para os clientes, não é isso. E daí, de longe, passa pela cabeça da indústria. O principal motivo de se buscar novo medicamento pela indústria, em relação aos interesses econômicos, é literalmente ter novos produtos melhores, mais eficazes, que possam facilitar o tratamento de determinada doença, que possa atrair o cliente para aquele medicamento e fidelizar, propriamente dito, tá? E aí, ganhar dinheiro. Eu trago alguns dados para vocês. Esses dados, gente, são até um pouco defasados, mas ele não muda muito da realidade de hoje. A tendência é só que aumente cada vez mais. Mas, por exemplo, gente, a indústria farmacêutica é a terceira maior força industrial do mundo. E quando nós pensamos nessa força da indústria farmacêutica, gente, nós estamos falando que essa indústria, ela interfere no perfil econômico do país, ela interfere nas leis, ela interfere nas políticas associadas ao desenvolvimento, as políticas associadas à saúde. Por quê? Essa indústria farmacêutica, por ter tanto dinheiro, elas podem, por exemplo, apoiar projetos, incentivar projetos que melhoram a lucratividade delas, isenção de impostos, mas que possa levar a um sofrimento, por exemplo, da comunidade em si. Tá? Olha só esses dados bem sucinto. Em 2013, gente, 2013, a indústria farmacêutica ela faturou 58 bilhões sem desconto de nada. Comparado ao ano de 2012, foi um faturamento que ganhou em torno de 17% a mais comparado a 2012. E se vocês forem observar, multiplica, por exemplo, de 2012, de 2013 até agora 17%. Nós sabemos que o ano passado a indústria faturou muito mais do que 17%. E esse ano vai faturar muito mais do que 17%. Devido a essa questão da pandemia, que a pandemia fez literalmente a população ir atrás de medicamentos que não estavam precisando, como, por exemplo, vitamina C, azitromicina, ivermectina, outros fármacos que se diziam milagrosos para o tratamento da Covid, outros fármacos que se diziam milagrosos para aumentar a imunidade. Então, a indústria, gente, as farmácias, a indústria farmacêutica, literalmente foi um setor que não teve prejuízo, e sim só ganho, só aumento de vendas. Vocês que trabalham, vocês que estão diretamente, são perceptíveis nesse processo.
Fora que, além disso, a busca incessante por esses produtos nas farmácias ainda fez com que os produtos aumentassem de valor, porque entra naquele jargão lá da administração. Quanto mais oferta tem, menor é o valor do produto. Só que com as ofertas de vitamina C, de luva, de máscara e outros insumos, por exemplo, foi faltar, então quando se tinha, aumentou demais. E hoje nós podemos observar, gente, quanto era que estava caro um álcool em gel. Hoje você já percebe que os valores do álcool em gel diminuiu, os valores da vitamina C estão diminuindo, porque a indústria se produziu muito e agora já não está vendendo como se vendia antes. Tá? Pode ser que esteja vendendo outros produtos, como ivermectina, azitromicina. Um exemplo clássico aí, gente, dessa questão de valores foi a cloroquina, a hidroxicloroquina. Gente, um tratamento com hidroxicloroquina, farmácia de manipulação, literalmente chegava a R$ 400. Tinha farmácia de manipulação vendendo hidroxicloroquina por R$ 400, um total de 15, 30 comprimidos. E aí trago para você, gente, essa tabela que mostra, né, as principais indústrias ou as principais indústrias farmacêuticas ou grupos associados a essas indústrias, tá? Esses grupos, gente, eles estão buscando sempre novos medicamentos porque o faturamento é crescente. Como eu comentei para vocês, cada dia mais surgem novas doenças. Além de surgir novas doenças, nós também estamos associados que várias doenças têm tratamento, mas alguns fármacos muitas vezes são caros demais ou são fármacos que causam efeitos adversos demais. E aí a indústria sempre tenta melhorar esses fármacos para evitar esses processos. E aí eu mostro para vocês aí algumas principais indústrias, né? Quem domina basicamente o ranking do mercado industrial. Nós temos aí a Pfizer, Novartis. Aí chama atenção para vocês uma que a gente não dava muita atenção, mas agora eu tenho certeza que todos já ouviram falar, né, que é a famosa AstraZeneca, que é uma das indústrias que estão desenvolvendo a vacina aí para o Covid, que é a famosa vacina conhecida que é desenvolvida pela Universidade de Oxford, tá? Que inclusive ontem as suas ações caíram no mercado porque ela teve que revisar um efeito adverso que aconteceu em relação à vacina para um único paciente, né? Mas na verdade ela não está deixando de produzir a vacina, ela não está deixando de continuar com seus trabalhos. É um protocolo correto, né, dentro dos testes clínicos. Quando se tem literalmente um efeito adverso bem grosseiro ou um efeito adverso de alto risco, tem que se estudar e avaliar literalmente o que aconteceu para o desenvolvimento desse efeito adverso. Apesar, turma, que eu vou ser muito sincero para vocês, já fiquei um pouco preocupado, né? Apesar de não ter falado desse efeito adverso, mas eles falaram muito bem que era um efeito adverso de alto risco, já é um pouquinho preocupante. A gente já sabe que uma das vacinas promissoras a chegar logo no Brasil é uma vacina que pode levar muitas pessoas a apresentar um efeito adverso. Infelizmente, é grave. Lembrando que quando nós falamos efeito adverso, que é a mesma coisa que reação adversa, é diferente de efeitos colaterais. Reações adversas ou efeitos adversos, gente, são tudo aquilo que causa algum associado a um tratamento clínico que leva a uma característica ruim ao organismo. Já efeito colateral pode ser tanto um efeito benéfico como um efeito nocivo. Um exemplo aí associado a um efeito colateral é quando o paciente, por viajar e fica enjoado, toma, por exemplo, um dimenhidrinato, que seria o Dramin. Nesse caso, o Dramin leva a um efeito que seria a sonolência, a sedação e a pessoa não tem mais enjoo. Isso aí é considerado um efeito colateral, tá? Porque é um efeito que, teoricamente, não é o que é esperado, não é um efeito que deveria acontecer em relação ao medicamento, mas quando acontece, nesse sentido, é benéfico.
Gente, segundo Rossi, o setor farmacêutico ele constitui um segmento que cresce 8,1% ao ano e se caracteriza como um mercado monopolizado e oligopolizado. Quando eu dou essa aula presencial, eu brinco muito com os alunos que eu ia pegar, por exemplo, se eu tivesse, ou se tivesse alguém patrocinando, eu ia pegar US$ 1 bilhão, viu, gente? US$ 1 bilhão, ia fazer um sorteio para alguém da turma montar uma indústria farmacêutica, tá? E aí a gente se questiona, meu Deus, mas US$ 1 bilhão é muito dinheiro. Gente, mas hoje, infelizmente, mesmo com US$ 1 bilhão para montar uma indústria farmacêutica, vai ser muito difícil. É muito acirrado. Até porque esse setor econômico, que é a indústria farmacêutica, literalmente já está muito monopolizado ou oligopolizado. Quando nós pensamos nessa questão de monopolizado ou oligopolizado, eu gosto muito de dar exemplos no sentido de que muitas vezes você vê ali, nós temos a Johnson Johnson, nós temos a Merck, nós temos a Bayer, nós temos a Sanofi, mas geralmente são indústrias que, quando se reúnem, eles acabam montando os seus grupos. O que seria isso? Não necessariamente o mercado ele é só monopolizado, mas ele também é oligopolizado. Um exemplo de oligopolizado, eu gosto muito de falar do Grupo Mateus, né, quando nós pensamos nesse nível de supermercado, rede de supermercado. Gente, olha o que é que o Grupo Mateus fez. Ele tem basicamente duas vertentes. Eu estou sendo bem sucinto e bem simples nessa explicação, mas existe muito mais coisas por trás. Mas se vocês observarem, nós temos aí a linha Mateus, né? E temos a linha, teoricamente, do Camino, que é uma empresa do Grupo Mateus. Então, de modo geral, Mateus ele acaba oligopolizando todo o sistema. Ele tem todo um setor para um grupo específico, que seria o Mix Mateus ou os supermercados Mateus, e tem também para uma outra classe econômica, que seria teoricamente o Camino. Mas mesmo assim ele ainda consegue manipular, né, monopolizar, oligopolizar basicamente todo o contexto, tanto para um grupo A como para um grupo B, C, D e etc. Fora, gente, outras áreas que estão associadas a que o grupo está se organizando para tal. Ontem eu conversando com um amigo, eu achei muito interessante ela falar assim, que o Mateus, gente, começou a vender caranguejo. Olha só, olha a jogada, o Mateus começou a vender caranguejo. Nesse sistema vocês pensam assim, meu Deus, mas qual é a vantagem disso? Gente, ele está monopolizando. O Mateus, literalmente, hoje, dentro de todo o sistema, o Mateus, o Grupo Mateus, como outros supermercados, não somente o Mateus, mas o Açaí, etc e tal, basicamente eles vendem de tudo dentro do supermercado. Ainda não conseguiram, olha só, futuros farmacêuticos, ainda não conseguiram a venda de medicamento, mas ninguém sabe se mais cedo ou mais tarde os MIPs não vão entrar nesse sistema aí. Até porque eles já estão lutando. Nós tivemos aí um projeto de lei que já iniciado, foi derrubado, mas iniciou. Ninguém sabe se vai vir um outro doido e literalmente vai querer botar esse projeto patrocinado, inclusive, por esses grupos de rede de supermercado, tá? Outro aspecto, gente, todo mundo quando se pensa, por exemplo, em produtos naturais, né? Geralmente nós pensamos no Empório Muniz, aqui em São Luís, que vende esses produtos, essas farinhas, esses produtos naturais. Gente, mas se vocês forem no Mateus, o Mateus já está com todas essas linhas naturais, vendendo a granel. Ou seja, é mais algo que ele está trazendo, porque eles estão monopolizando, oligopolizando o mercado. E isso é uma maneira de competição, isso é uma maneira de crescimento e dominar o mercado em si. Quando a gente pensa nessas indústrias farmacêuticas, as principais empresas líderes que mais detêm dinheiro e mais detêm informações do desenvolvimento de medicamentos, gente, são sediadas onde? Óbvio, nos Estados Unidos ou Europa. E aí nós temos inúmeros fatores
que justifica o motivo delas estarem sediadas nos Estados Unidos e Europa. Primeira coisa, está associado à questão governamental, tem mais subsídios, tem mais isenção de impostos e outros fatores, tais como lá tem mais tecnologia, tem mais recurso intelectual. Quando eu falo recurso intelectual, é porque literalmente os Estados Unidos e a Europa investem em pesquisadores, e quando se tem pesquisadores em outros países que é bom em determinada área, eles compram teoricamente o passe, eles vendem esses pesquisadores e faz toda uma proposta para eles migrarem para esses países para fazer as pesquisas lá. Gente, o Brasil teve recentemente, né, nesses seus últimos 3, 4 anos, mas principalmente nos últimos 2 anos, teve uma grande quantidade de fuga de cérebros. Quando nós pensamos nessas fugas de cérebros, são pessoas de alto renome, de conhecimento, de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento de produtos que saíram literalmente para outros países porque tiveram propostas melhores e qualidade de vida também e foram desenvolver, né? Às vezes, por exemplo, a gente está assistindo uma reportagem no jornal, por exemplo, e aparece um engenheiro, um médico, um farmacêutico que desenvolve, por exemplo, uma vacina, um produto, um protótipo, exemplo, em uma universidade dos Estados Unidos, uma universidade de Yale. E aí vocês perguntam, por que que esse brasileiro não está no país, não está no Brasil desenvolvendo um produto desse? Primeiro, não tem recurso. Infelizmente, o Brasil, gente, não tem indústrias, não tem grupos de pesquisa, basicamente no sentido de ter empresas que vivem essa pesquisa, a não ser a própria universidade, a maioria das vezes é a universidade pública que faz essa pesquisa em si. Então, a gente precisa, literalmente, favorecer esse processo. Gente, no Brasil tem poucas indústrias farmacêuticas. Na verdade, não tem nem indústria farmacêutica propriamente instalada. Geralmente vem um grupo, traz uma sede e a maioria desses produtos ainda são produzidos quase que totalmente fora do Brasil e aqui só vai ser embalado, só vai ter um processamento final que não está associado tanto ao desenvolvimento propriamente do medicamento. Lembrando, gente, que quando nós pensamos nessa característica aí da indústria, é muito importante nós compreendermos que enquanto farmacêutico, né, futuros farmacêuticos, vocês, que teoricamente, a gente pode trabalhar na indústria farmacêutica. O profissional farmacêutico é muito bem valorizado. É uma área que nós não vislumbramos muito aqui para o Maranhão. Mas um dos motivos de nós não vislumbrarmos trabalhar na indústria, o primeiro é porque o nosso Maranhão basicamente não tem indústria. Se não me falha a memória, parece que tem a Merck, que era aqui em São Luís, mas aí que foi para a região de Caxias, que produz a pilocarpina, né, o colírio de pilocarpina, que é usado para o tratamento do glaucoma. Mas, por exemplo, quando você pensa em Goiás, né, tem muitas pessoas que fazem farmácia em Goiânia, em Anápolis, que o foco principal deles é se tornar farmacêuticos industriais, porque lá em região de Anápolis, Goiânia, tem lá a Teuto, né? Tem outras indústrias instaladas lá, então é mais fácil e é um outro campo de trabalho. Ainda dentro desses interesses econômicos, gente, é importante nós compreendermos que a localização dessas indústrias farmacêuticas também desempenha um papel aí na busca de novos medicamentos, porque os países eles ficam competindo entre si, né? Por exemplo, aí, se vocês observarem, basicamente, gente, todas essas principais indústrias, nível de colocação, de importância de recurso e desenvolvimento de medicamentos, basicamente todas são localizadas onde? Estados Unidos e Europa. E eles ficam competindo entre si para quem tudo? Para lançar primeiro, para dizer que é melhor, que o país é mais desenvolvido, tem mais tecnologia. Um exemplo clássico, recentemente, que nós estamos associados aí, é o Covid. Olha só, gente, a Rússia, né, que lançou, já basicamente registrou a primeira vacina para Covid, que é a Sputnik,
a Rússia, literalmente, ela quis, como lá na competição, associado à guerra, a briga para quem chegava primeiro na Lua, a quem desenvolvia a bomba atômica, enfim. A Rússia, literalmente, conseguiu aí, no caso, registrar a primeira vacina para o Covid. Se essa vacina é confiável, se é adequado, é uma outra história, mas geralmente o objetivo da Rússia, nesse sentido, foi pressionar para dizer que elas desenvolveram a primeira vacina e ficassem em ascensão bem vista, até porque saiu em todos os telejornais, né? A Rússia como o primeiro país a lançar a vacina, apesar de ter essa desconfiança aí da comunidade científica da qualidade dessa vacina. E nós temos aí, gente, de novo, talvez a gente nunca deu importância, mas aí nós temos agora a tão famosa AstraZeneca, né? Na Suíça, Reino Unido, lá por rumo de Londres, né? Associada ao desenvolvimento da vacina era uma das vacinas que está em teste aqui no Brasil. Em relação ao Brasil, gente, no Brasil, gente, há um crescimento contínuo. Quando nós pensamos nesse crescimento contínuo, significa que o mercado varejista de farmácia, o mercado das indústrias, das distribuidoras é crescente. Gente, não é à toa o surgimento de redes de farmácia, o surgimento de novas farmácias de mesma rede, tá? A presença de farmácias uma do lado da outra e mesmo assim ainda dá uma rentabilidade, tá? Nesses fatores, isso mostra a importância de desenvolver novos medicamentos, porque vai ter local para se vender. Se as farmácias dão tanto lucro, gente, literalmente, significa que tem público. Só para vocês terem ideia, isso eu estou jogando por alto, tá? Uma vez eu fiquei sabendo que aquela farmácia, a Extra Farma do Shopping da Ilha, turma, por mês, a meta deles, e que basicamente todo mês eles conseguem alcançar essa meta, é de 1,5 milhão em venda. Ou seja, literalmente é muito rentável, né? Não sei se vocês perceberam, mas recentemente começou, acho que recentemente, não tem muito tempo, começou a entrar em São Luís uma nova rede, que é a Hiperpopular. A gente já fiquei sabendo que tem Hiperpopular aí, que no mês consegue vender 500 mil reais. E se vocês observarem, geralmente essas redes, elas estão uma do lado da outra e mesmo assim ainda consegue vender muito. Ou seja, é um produto, é um estabelecimento crescente. Então, significa que tem mercado, que tem rentabilidade, tá? E que a indústria vai continuar vendendo, produzindo para esse mercado. E eu trago para vocês as empresas que vendem no Brasil, tá? Essa fonte é uma fonte antiga, mas não mudou-se muito. E isso vocês podem, principalmente quem já tem prática na venda, tem farmácia, é possível observar que basicamente não se mudou muito dessa tabela aqui, mas os principais que mais se vendem, nós temos aí a EMS, Medley, Ache, Eurofarma, Neoquímica, Perfaz, ou seja, essas indústrias literalmente elas vendem muito, né? Um dos motivos está associado aos produtos que elas produzem, né? Ou seja, os princípios ativos, os medicamentos, geralmente está associado muito para doenças crônicas, não transmissíveis, e aí é o foco dessas indústrias, o desenvolvimento de fármacos para esse tipo de patologia, até porque sabe que tem um retorno mais certo, até porque, teoricamente, a maioria das doenças crônicas só tem tratamento paliativo, mas não tem cura, então a pessoa todo mês vai ter que estar comprando ali. E outros fatores associados também à venda de mais por essas indústrias é o fato de essas indústrias terem muito produto, né? Eu geralmente gosto de dizer dessas indústrias ter muito portfólio. E aí isso acaba albergando, isso acaba abrindo o leque de possibilidades de se vender muito. É igualzinho, gente, eu gosto muito de fazer uma analogia assim.
Imagine, por exemplo, você indo em um restaurante. Naquele restaurante, você está conhecendo dois restaurantes, né? Você vai num sábado e você vai num domingo. Num sábado e num domingo você vai em outro. No primeiro restaurante que você vai no sábado, aquele restaurante ele só tem dois tipos de carne, um tipo de salada, um tipo de arroz e dois tipos de feijão e mais a farofa. Ou seja, a variedade é muito pouco. Você almoça, você gosta da comida, se sente satisfeito, mas você não se sai totalmente realizado porque você não tem um mais leque de opção. E aí no domingo você vai em outro restaurante. Nesse outro restaurante você tem 8 tipos de salada, 5 tipos de carne, 3 tipos de feijão, não sei quantos tipos de farofa. A comida não pode ser nem tanto de excelência, quando eu falo assim, questão de tempero, de gosto, mas aquele que tem maior probabilidade, aquele que tem maior variedade no cardápio, vai ser o que vai te fidelizar, porque você pode fazer uma possibilidade maior de prato. É igual em relação à indústria farmacêutica. Gente, muitas vezes você percebe, por exemplo, que já, um exemplo, Novalgina, né, que é a dipirona sódica de 1 grama. A necessidade já existe há muito tempo, muito bem fidelizada. Vocês acham que existia a necessidade do Doflex 1, que é dipirona sódica de 1 grama? Não precisava. Não precisava em questão da gente ter o conhecimento, porque já tinha um fármaco ali, já tinha essa substância. Mas o Doflex, né, a empresa, na verdade a indústria, quis aumentar o seu leque de possibilidade e competir no mercado com a Novalgina, no sentido de ter o mesmo produto com 1 miligrama, tá? Então isso literalmente, gente, está associado a marketing. Turma, pense uma área crescente também, a possibilidade de vocês fazerem uma especialização voltada para marketing, voltada para setor de logística, porque isso literalmente hoje é muito importante dentro de uma indústria farmacêutica, isso é muito importante dentro da farmácia, tá? Porque tem toda essa jogada que tem que ter esses conhecimentos. Turma, quando nós pensamos ainda dentro desses interesses econômicos, sem dúvida, os medicamentos que mais são vendidos no Brasil, que não mudou também muito, né? Apesar de que eu olhei a lista atualizada do ano passado, existem alguns produtos que estão associados, por exemplo, a produtos dermocosméticos. Esses produtos foram vendidos muito, né? Eles cresceram muito, porque as pessoas estão cada vez mais cuidando essa questão da beleza, essa questão do autocuidado em si, tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês dessa tabela, que são os principais medicamentos mais vendidos no Brasil, que se vocês observarem, gente, basicamente, os principais medicamentos são anti-inflamatórios e analgésicos. Por quê? Porque, gente, ninguém gosta de sentir dor. A dor foi o primeiro sintoma que fez a humanidade, lá nos primórdios, a buscar uma terapia para aliviar esse sintoma. E olha só o Doflex. Se nós estivéssemos na sala de aula, basicamente bem lotada, vocês poderiam ter certeza que alguém de vocês teria na bolsa um Doflex. Porque basicamente são medicamentos que já nos acompanham, porque nós sabemos que pela correria do dia a dia e outros processos, a gente fica muito suscetível, por exemplo, à dor de cabeça. E a gente não quer sentir essa dor de cabeça. Então, literalmente, a gente utiliza um medicamento como o Doflex. Mas chama atenção também, entre anti-inflamatórios, nós temos aí o Doflex, Neosaldina, Tilenol, tá? Tonsilax. Então, nós temos aí vários fármacos que são associados. E chama atenção também que a maioria das outras classes que são mais vendidos no Brasil, como também no mundo, gente, são fármacos para doenças crônicas não transmissíveis. E quando nós falamos nessas doenças crônicas não transmissíveis, é porque elas estão associadas principalmente à nossa qualidade de vida, né?
Gente, é cada vez mais as pessoas obesas, sobrepeso, é cada vez mais as pessoas com diabetes, hipertensão, e tudo isso está associado, gente, a uma má alimentação, está associado à falta de atividade física, e isso, a população está adoecendo, nós sabemos cada vez mais que a população está cada vez mais adoecendo nesse sentido, e a indústria farmacêutica, que não é burra, muito esperta, sabe disso. Então, ela sabe que cada vez mais a população está adoecendo dessas doenças. Então, o que é que ela faz? Vamos descobrir mais fármacos voltados para esta característica, porque eu sei que vai ter lucro, porque eu sei que tem um público e grande, tá? E outros também, por exemplo, gente, Rivotril, por exemplo, são fármacos, gente, Rivotril é um dos, mas tem muito fármaco, gente, que tá se vendendo muito, que são fármacos associados a transtornos mentais. O que seriam esses fármacos associados a transtornos mentais? Porque a população cada vez mais é adoecendo, né? A população cada vez mais vai ficando ansiosa, depressiva, aparecendo outros transtornos mentais. Então, é tendência que daqui mais ou menos 5, 10 anos, muito dos fármacos associados a tratamento de transtornos mentais passe a subir um pouco mais nessa lista, tá? E outros também aqui associados a essa lista, nós temos aí Lipitor, está associado a anti-hiperlipêmico, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o omeprazol, por exemplo, tá, turma? Que está associado basicamente ao pantoprazol, que está associado basicamente ao nosso estilo de vida, né? Cada vez mais a gente está tendo essas doenças associadas ao trato gastrointestinal por causa da alimentação em si. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Não, professor, tranquilo. Sheilane, o que eu falei foi a ultra popular, né, que está entrando aí no mercado, né? Inclusive, se eu não me engano, ela montou uma estrutura enorme ali na Daniel de la Touche. Coama, isso mesmo, na Daniel de la Touche. Turma, se vocês não têm nenhum comentário, como a gente está iniciando nossas aulas, tá? Ainda tem muito aluno mais para entrar nessas aulas. Eu não vou entrar nesse novo conteúdo, que é de descoberta de fármacos, porque é mais outros assuntos importantes. Nós vamos encerrar hoje por aqui. Na próxima semana a gente vai falar sobre a descoberta de fármaco, que eu vou falar de testes clínicos, pré-clínicos, testes toxicológicos, que vai associar um pouco o que nós estamos vivendo atualmente na pandemia, certo? Tranquilo? Tranquilo. Tá certo, turma. Então, bom descanso, boa noite para vocês e até na próxima quarta-feira. Obrigada, professor. Boa noite. De nada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza, professor. Boa noite.